Rapaziada, eu assisti o Backrooms hoje à tarde. Eu acho que muita gente tá aqui querendo saber se o filme é bom ou não. Eu vou falar aqui com vocês sem spoilers, obviamente. Porque o filme acabou de lançar e se eu falar com spoilers é a maior maldade, tá? Pra quem sabe, pra quem tava vendo as lives, a gente viu os trailers tudo, blá blá blá, blá blá blá. E a gente, por incrível que pareça, a gente viu bastante trailers e TV spot. Mas nada que, vendo agora o filme, daria algum spoiler ou tiraria tá ligado? A experiência do filme, sinceramente. Mas a gente viu um trailerzinho, que vocês sabem muito bem pra galera que tava na live, que tinha um bagulho nos escuros, né? Na escuridão ali, um bagulho bizarro, né? E a gente, obviamente, provou no trailer que tinha entidades, né? Isso vocês já sabem, então não é spoiler. Pra quem viu os trailers lá, tinha lá uma mexidinha num bicho ali e acabou. Obviamente ia ter entidade como a série do Ken Pixels no YouTube, Found Footage, que, pra quem não sabe, muita gente tá odiando o filme por quê? Muita gente de como que é? Produtor de conteúdo, influenciador de TikTok e de Twitter, e agora que tem essa porra também, todo mundo achou um lixo, o filme é uma merda. Por quê? Porque as pessoas, a galera que tá fazendo isso daí, jogam os games de Backrooms, jogam uns Robloxinhos de Backrooms, vê um monte de vídeo de Backrooms, vê um monte de coisa, toda a comunidade vê o wiki do Backrooms, e a galera esquece que esse Backrooms é do cara que trouxe esse mundo, né, pra internet dessa forma, que tudo cheio de entidade, maluquice, mas ele é o criador. E se vocês estavam esperando um filme que ia ser um monte de entidade, um monte de level, um monte de correria e um monte de levels e, tipo, liminals diferenciados, não. Porque esse filme é o Backrooms de Ken Pixels, Ken Parsons, o criador do primeiro Found Footage da lore, que utilizou do post do 4chan, né? E ele tá trazendo a continuação, é meio que no mesmo universo, A-Sync, tudo, Backrooms, todo o desenrolar. O Backrooms do Ken Parsons do YouTube é o Backrooms que tá saindo aqui no filme do YouTube, rapaziada. Tá? Pra quem não sabe, se você assistir o primeiro Found Footage, que eu acho que é uma boa pra dar uma introduzida, é aquele Backrooms. Aquele Backrooms, pra quem assistiu todos os Found Footage e assistiu The Oldest View, não é spoiler, sabe que é o amarelo. Tem uns mini relances pra quem já jogou o mapa criado pela galera que trabalhou com o Kane e tudo mais, galera que trabalha junto com ele com o Blender, trabalhou com ele, o mapa do Garry's Mod, sabe que tem o Backrooms, o Backrooms é o Complex, tá? Não se fala disso, mas a A-Sync e toda a infraestrutura que descobriu o Backrooms e tudo mais, a A-Sync, o nome é o Complex, The Complex. Esse é o Backrooms em si, toda a dimensão, o liminal é o Backrooms, ele se chama The Complex. E ele tem, como se mostrou no trailer e como já é entendível, ele copia o que tem no mundo normal. Ele copia e vai distorcendo, tentando entender o que tem no mundo e vai distorcendo levels por levels, descendo, vai ficando, entendeu? Diferente, mais bizarro e mais longe do que é o real do que se copia. Ponto. O filme é isso, ele é o amarelo, ele é o Backrooms, né? Ele tem outros levels, não se diz como outros levels, é todo complexo. Sim, tem variações bastante de vários locais, como também aparece nas séries do Found Footage 3, a gente consegue ver os prédios, a gente consegue ver no Found Footage o 2 e 1, a gente consegue ver aquela monte de casas, a gente consegue ver os locais de escritórios, né, mais assim, e obviamente as variações de muitas cadeiras e móveis. Porque a lore em si do Backrooms, como foi dita, ela é uma cópia do mundo real. Ela é a cópia do mundo real de um local. De um local do quê? Que está sendo, como posso dizer? Glitado, né? Está se encontrando o mundo, né? A dimensão, o complexo está se encontrando na Terra. Locais de entradas do Backrooms é onde mais vai ter as coisas sendo copiadas. Então, quando você tem o Backrooms em si, e você encontra uma passagem, você quer uma passagem, você vai conseguir ver, passando de áreas do Backrooms, uma cópia do mundo real, só que falho. Isso é explicado na lore do Kane, é mostrado toda a geração criada do Backrooms, toda a expansão, tem muito vídeo lá, eu não tô dando spoiler nem nada, isso tem, você pode assistir todos os Found Footage, vai estar explicando lá, e isso
Não, o Backrooms não é a porra de um bicho que você vai olhar e você tem que ficar olhando pra ele que nem a porra do SCP. Não é, o Backrooms do Kane Pixels não é um SCP. Não é o Escape the Backrooms do jogo. Não é o Backrooms Escape Together. Não é os jogos Roblox um monte. Não é a porra da carinha brilhante. Não é. O Backrooms é um mundo, é uma dimensão com uma lore, uma parte científica gigante. Que ele não gosta de falar lore, né? Ele não gosta porque senão entra nesse grupo, nessa fanbase de internet que vai criar um problema. Que se fala lore, a história criada, que ele fala que ainda tem mais milhares e milhares de páginas, acho que são 80 páginas de mais conteúdos gigantescos sobre toda a história, todo o desenrolar do Backrooms, sobre o Complex. E o principal esse filme segue o caminho do universo dele. Não é o universo Escape Together, ou a Wiki, que cada level tem um bicho, que é uma mulher macabra, um bicho sem pele, ou é o bicho lá que você olhar pra ele, se você tem que ficar olhando pra ele, senão ele vai atrás de você, ou é a porra de uns bichos com olho gigante, tentáculosão, entendeu? Não é isso, tá? Como a gente viu no trailer, sim, tem entidade. E sim, é impressionante, porque neste filme ele explica. Esse filme, ele explica muita coisa pra quem é fã, pra quem assiste o cara, porque esse moleque, ele é um gênio, tá? A galera pode não gostar desse filme, que eu vou explicar o porquê muita gente não deve estar gostando desse filme. Obviamente, quanto a isso, porque a galera queria ver um filme que fosse só found footage, fosse rec. É uma tape, e a tape conta a história das pessoas lá que estão lá, e fugir, tentar sobreviver, tá ligado? Não é. Não é, a gente viu no trailer que tem as cenas de câmera como se fosse vida real, como se fosse a visão do cara lá, como que é ele andando ali, e tem às vezes quando ele tá com a câmera e gravando. A gente viu isso no trailer, e é algo normal. Porém, eu vou entender que muita gente não vai gostar de uma coisa. O filme, ele gosta de contar bastante a história, desenrolar, ele gosta de contar muito o desenrolar dos personagens, em momentos onde está o Backrooms e em momentos que não está no Backrooms, né? E ele dá uma cansada ali, tá ligado? Mas ele dá uma cansada pra o desenrolar. Pra o botão. Pra o final do filme, entendeu? E é tudo encaixado pra isso acontecer. Eu já tava esperando que ia ser assim. Porque pra quem gosta do Backrooms do Kane Parsons, ele às vezes ele é monótono. Ele é parado, ele é só observar, ele é ter experiência, né, do local, atmosfera, observar, sentir as músicas. Pra quem for no cinema que tem uma qualidade boa de áudio, um IMAX, o filme precisa, a sala do cinema precisa estar entregando um áudio muito bom. Porque se você não tiver no cinema que tem um áudio com muita qualidade, com muito, assim, você vai achar estranho às vezes momentos que ele tá só andando e ele tá observando, não tá entendendo nada. E aí, se você não tiver um áudio bom, eu acredito que isso deve acontecer, de um cinema, você não vai ouvir os sons meio bizarros no canto. Você não vai ouvir a trilha sonora com aquele tom calminho no fundo, entendeu? Do Kane Parsons também, a trilha sonora dele. E pode ser que a experiência diminua um pouco. Então você precisa, se você for ver esse filme é pra experiência, pra atmosfera. Muito do filme é pra atmosfera. Você vai sentir isso. Se tiver no cinema ruim, você vai perder isso bastante. Tem partes que tem muita conversa direto, que às vezes não precisa. Pode ter a conversa e já pular pra um momento já que a gente espera de backgrounds e tensão e atmosfera. Mas ele trabalha muito bem pra se encaixar do início ao fim. O início é muito bom. O início é perfeito. É pra iniciar pra a galera mais que não é pirada muito ou não é muito chegada com o Kane Parsons Backrooms. É o perfeito que a galera curtir. Tá ligado? A galera que gosta dos joguinhos, que gosta das wikis, que gosta das lores criadas pela internet, não por ele, vai achar legal. E tem vários desses momentos do início. Porém, ele constrói a história. Ele constrói a história dos personagens pra ser dessa forma. Tem 2 personagens que são bem construídos até o momento de boom. Entendeu? É muito bom. Eu, como já vocês sabem, desde quando teve o primeiro Found Footage, a gente viu. Lá atrás, desde o primeiro, a gente sempre foi muito chegado de ver os bagulho do Kane, de ver Backrooms e de ver as músicas que ele soltava no canal dele de música que quase ninguém vê. A gente sempre muito chegado no nível de qualidade dele. Eu acompanho muito o Instagram dele e o Instagram do cara que faz as artes dele, dos bagulhos do Backrooms, que eu achava muito lindo. O formato dele do Oldest View, muito lindo. E nesse filme é sensacional.
sensacional. Eu achei que ele entregou de um jeito muito foda e pode ser o único filme a acabar. Tá ótimo. Ele meio que fechou. Se for fazer um outro, dá pra fazer. Mas ele fechou aqui e eu acho muito foda. Só que eu gostei pra um caralho. Eu dou, de verdade, uma nota 9 de 10, mano. Eu dou uma nota 9 de 10 porque a galera tava esperando outra coisa. Não é isso. Você tem que assistir os vídeos do cara e entender o que é o caminho pra isso. Se você entender que esse é o background que ele tá fazendo, não é o background do Wiki, mano. Não é o background de um monte de levels. Não é. É o dele. Tá foda. Tá perfeito. Tá entregado. Tá clean. Tá do caralho. Ele mexe com o psicológico. Ele mexe com a mente do personagem. Ele coloca você adentro pra você entender, tá ligado? Os problemas, as bizarrices que estão acontecendo dos personagens e todo o desenrolar do background e a vida dos caras. Ele constrói muito, muito bem os dois personagens, a da mulher e o do cara, do Chiwetel e da menina lá que quase ganhou o Oscar lá também. Eu acho que ganhou, não sei, não lembro. O filme é muito bom, a trilha sonora é muito boa, a atmosfera é muito boa. Sim, tem esses momentos que a galera espera que dá pra se colocar uma parte frenética, mas aí é só conversa. É só observar. Mas pra mim, como realmente o fã do background do Kane, 9 de 10. Não dou 10 de 10 porque é o que eu falei. Sim, eu acho que tem 3 partes no filme, que é uma enrolação de conversa da história. Entendeu? Dos personagens, e eu acho que não precisa. Mas aí recompensa, mano. O final recompensa, dando a surpresa que muitos que acompanham a série do Kane queria saber sobre o background, né? Quem tava aqui, né? Pô, não é possível. Mas, mano, eu juro por Deus, pra quem é chegado mais adentro dessa história do Kane Parsons, do Found Footage do YouTube, até o Oldest View, vou falar Oldest View porque tem muito de Oldest View nesse filme, que é no mesmo estilo também do Backgrounds, mas tem umas coisas muito interessantes que eu não esperava. Ficou bom, ficou muito bom. Ficou muito bom, eu tô triste que acabou porque eu queria ver mais. E a gente tá vendo por que tem muita gente crítico, até crítico velho, que tá curtindo esse filme. O formato que é e toda essa pegada psicológica. Eles gostaram, a galera tá gostando, os velhos estão mais curtindo. Tem uns outros velhos que são mais chegados pra o público mais jovem, mais de... vou falar, os críticos de YouTube com mais idade, 30, 40, 50, 60. Eu tenho certeza que eles vão falar mal desse filme. Mas o crítico afora de internet, o crítico mesmo de filme, ele vai curtir muito mais do que o jovem. O jovem não vai curtir esse filme. Eu tô falando pra vocês da minha live, porque eu tô falando da galera que tá inteirado no universo do Kane Parsons, que é o filme do Kane Parsons do Backgrounds. Esse filme tá bom pra caralho. Se você não é inteirado de verdade, esse filme não tá bom. Não vai ser o que você espera. Não vai ser o que você espera, que você espera um monte de entidade, um monte de level, um monte de bagunça, um monte de tensão, um monte de desespero, movimentação e momentos com amplitudes de liminal e várias variações de, tipo, outros mundos. Não é. Se você quiser saber mais sobre como que é meio que o complex do backgrounds do Kane Parsons, tem os mapas anteriores do Garry's Mod, que foi feito por galera que meio que trabalhou com ele, e você consegue ver como que é, né, a entrada da eSync, que é a empresa que já tá nada disso aqui é spoiler, tá no Found Footage do YouTube. Da entrada e do portão, e da entrada do complexo, a área que tem a eSync estuda tudo, e mais à frente, onde você consegue encontrar locais do backgrounds em si, entender que não, mano, não vai ter level fulano e ciclano, porque não tem, pô, não tem. A galera tá muito pirada com os jogos super estourados, que venderam milhões de cópias, principalmente o Escape the Backgrounds, que vendeu milhares e milhares e milhares de cópias, entendeu? Ele é a galera pirou que é isso, não é, mano. Mas também não quer dizer que não tenha, mas por enquanto não tem o seu level fulano ciclano numa montanha foda. Por que não tem? Ou em outro, sei lá, pense em algumas coisas liminals aí. Porque como é a história do Backgrounds, o Backgrounds do Kane Parsons, ele, obviamente, ele observa o mundo normal e tenta recriar e vai recriando cada vez mais descendo, mais cagado, mais afora do normal. Então, vou ser bem sincero, pode ser que se tiver outros filmes, tenha isso. Eu não acho que ele vai forçar isso pelo público, porque ele tem uma história e ele quer trazer essa história, ele não se importa, como eu acho certo, ele não vai entrar dentro dessa crítica, porque não é bom ele fazer isso. Esse filme tá muito bom.
Esse filme só é cansado pra maluco que quer ficar... Que tá, mano, o dia inteiro vendo a porra do TikTok, o dia inteiro vendo YouTube, um monte de coisa de backrooms, um monte de variação, e é maluquice. Não é, mano. Você tem que ver o Found Footage dele pra entender que não é isso, mano. Não é essa maluquice. E tem até os vídeos que ele... Tá no YouTube aí. Que ele reage desses vídeos malucos, desses jogos malucos, onde ele acha muito legal. Mas esse, como ele já falou também, esse não é o backrooms dele. Ele é o cara que colocou. Deu o maior problema que pensei ser um pouco cansado do filme. Não, o filme não é cansado, é cansado pra você. É isso falando. É cansado para você. Vocês estão esperando um outro, porque o backrooms não é um... Não é... O backrooms é meio que público, vamos dizer. Então não pode fazer um monte de jogo e tudo mais, a forma do que quiser. O dele não é isso. Nunca foi. E ponto. E é isso. Entendeu? Se não bater é isso, mano. O que eu esperava é isso. Eu esperava a experiência, a atmosfera. E eu queria muito saber se ia ter umas respostas. Para eu que estou assisto gosto bastante do footage dele. E bem quando ele... Vou dar... Não é spoiler. Ele falou num vídeo no YouTube que o melhor jogo e o jogo mais parecido, né? Que pra mim é o melhor. O The Complex Expedition. Que é o jogo bem parecido com o universo dele. Que é The Complex e tudo mais. Que é o melhor jogo. Vocês sabem que no jogo... Tem uma coisa que a galera achou muito desnexo. Que é o bicho da sopa. Que fica te seguindo, né? Lembra? O bicho da sopa? Que ele tá lá, sempre observando. Aquele jogo realmente se encaixa no universo do Kane. Além de o formato, a atmosfera, se encaixa. Vocês têm que assistir, eu não posso falar. Eu vou conversar depois com vocês. Depois de uma semana que sair o filme, a gente vai conversar com spoilers. Pra galera tudo assistir. E aí a gente vai falar sobre o que aconteceu nesse filme. Que é muito louco, muito foda e caralho, mano. Pra mim foi de impressionar, sinceramente. E, mano, parabéns à galera que trabalhou no visual. Não só a dimensão, o background, o amarelo, o level em si, né? Como a galera fala, level. É muito lindo, caralho, é muito louco. Meu amigo, tem uma coisa que eu vou te falar, velho. Parabéns, mano. Eu não posso falar, mas é spoiler. Parabéns, eu achei lindo. Pra 10 milhões... Só 10 milhões de dólares? Pra mim é só. Do que foi aqui entregue, é só. Mas, mano, que não, se for ter próximo, continua sendo 10 milhões de dólares. Porque esse filme vai dar muito dinheiro. Esse filme vai dar muito dinheiro. Mas é isso. Se você vê alguma galera falando, pô... Ai, todo esse filme inteiro é cansado. Meu Deus, o cara andando ali. O backrooms é essa porra, mano. O backrooms é você observar e você ver a atmosfera e ver a dimensão e ver as bizarrices que estão. As cadeiras presas na parede. Uns bagulho muito sem sentido. Mas com uma sensação de parecido com algo. E você andar, às vezes, umas áreas gigantes, umas áreas apertadas, umas áreas claustrofóbicas. É isso. E eu acho que muita gente vai falar, pô, mano, o cara tá andando ali, é só a música. A música tem som, o que vai acontecer alguma coisa? E aí, vai acontecer? Ele tá andando e não acontece. Aí tem um relance, mas não acontece. É isso. Se ele tivesse mais grana, para de cancelar, não existe. Mano, vocês não estão entendendo o que eu tô falando, mano. O Backrooms é pra ser isso, mano. O Backrooms não é pra ter frenético todo momento. Ele tem que ter um momento cansado, ele foi feito pra isso. É um momento que você tá andando e não vai ter nada. Você só vai ter a sensação das coisas, mano. Você só vai ter, tipo, tá observando, olhando e falando, mano, tem alguém me olhando, tem alguém me observando. E tá lá, é isso. Então não é, mano, tá ligado? A pessoa falando, não é pra esse público. O cara tá entregando a história dele. Não a história do seu joguinho do Backrooms, ou o seu level do Wiki. Não é, mano. Entendeu? Pronto. Eu acabei de quebrar tudo que tu falou, pô. Entendeu? Às vezes vocês têm que entender isso, mano. Tá todo mundo puto, a galera mais jovem tá todo mundo puto com esse filme por causa disso. Não é por causa disso, porque é isso. É pra ser isso. Se ele quisesse, ele não faria isso, mas aí não ia ser a história dele. Aí eu ia ficar chateado, falar, pô, que isso? O cara tá metendo o jogo dos Backrooms, as wiki do Backrooms, do nada que mudou só porque o público geral jovem vai gostar? Se for olhar pra galera do público jovem que hoje em dia for fazer igual que o público jovem vai sair um FNAF de novo. Os caras foram tentar fazer o que o público mais criança, mais adolescente gosta do FNAF, era o que entregaram em 2 filmes. Não faça isso. Faça a história que você tem, que você tá anos e anos fazendo, e não importa que com a opinião. A galera velha gostou, a galera jovem ficou puto. Pronto. Porque a galera jovem experienciou todos os tipos de Backrooms, mas não experienciou direito o Kenny Parsons. Então é isso que eu falo pra vocês. Essa é a minha opinião, sem spoilers.
E se você tá com essa cabeça que sabe que é do Kane Parsons, o Backrooms, vai assistir, vocês vão curtir. Se você não tiver com essa cabeça e quer um monte de coisa, só não assiste. Pronto. Ponto final. É isso. Aí eu dou a call. Não vai nem pro cinema. Porque não é isso. Não é um monte de level, não é um monte de bicho, não é um monte de bagunça, não é um monte de no clipada pra outras dimensões. Não é. Não é. É o The Complex, tá? Perfeito? Essa é a minha opinião. 9 de 10. Mas eu acho que tinha umas 3 partes no filme que já podia acelerar. Mas eu entendi pra toda a construção no final, né, dos dois personagens. Mas eu achei legal. Achei legal. Dou 9 de 10 porque perfeito não tem. Filme perfeito não existe. É doideira. Porque se vocês, com a minha opinião agora, falam, pô, agora eu vou desse jeito, vai lá assistir. Se não quiser, não assiste, não. Eu, se fosse vocês gostam de Backrooms mesmo que seja dos joguinhos, eu assistiria. Porque esse filme merece uma gigante bilheteria. Porque eles podem trazer o próximo filme, se ele quiser, que não precisa, ou ele pode trazer a próxima série. E aí, talvez, eu acredito que vocês possam ter alguma coisa que vocês tanto queriam, tá ligado? Que é esses outros levels, que como eu falei, sobre a história do Backrooms, o Found Footage do Kane Parsons, vai copiando o mundo, tá ligado? E aí pode existir um local que seja vamos pensar num level que a galera gosta bastante. Tirando o amarelo e o pool rooms, vai. Pode ter um local que tem umas casas nas montanhas. E aí meio que duplica umas montanhas com casa. Daquele mesmo jeito. Pode ser, não sei. Vamos ver como ele entrega o filme. Agora, se o moleque vê um monte... Se o público é muito encaixado... Se ele é muito encaixado a todo tipo de conteúdo do Backrooms variado, ele vai ficar meio entediado, falando, mas não era pra ser outra coisa? E não é. Pronto. Tá aí. Backrooms do Kane Parsons. Se lançar o Backrooms do Escape, do criado do Fancy, que criou o Escape the Backrooms do game, o filme, beleza. Se lançar esse filme, aí beleza. Aí você pode sentar lá e você vai ver um monte de bicho atrás do cara. Aí você vai ver um monte de jumpscare, um monte de terror nos levels. Mas não é esse. Não é. Ponto. É isso. Lembre-se. E, mano, muito improvável de ter esse levelzinho das casas, sinceramente, porque ele não vai forçar isso, não vai ser meio grotesco. Ou de balãozinho de festa. Tá ligado? Não vai. É muito difícil. Mas, como a gente viu no trailer, tem pool rooms, ok? Porque isso já tinha no Kane. Já lá atrás, já tinha sido introduzido. Mas bom, pra quem gosta aí dos Found Footage do Kane, vai assistir, velho. Mas gosta mesmo, não é tipo, tá só porque é aquele episódio. Não, gosta tudo. Vai, pô. Pode confiar. Vai com força total.